Canal Documentários. Um canal voltado para documentários jornalísticos. Com o intuito de esclarecer e informar todo e qualquer cidadão que almeja lucidez e conhecimento. Esteja sempre por dentro o que está ocorrendo em nosso planeta e sua sociedade. Canal Documentários. Dentro de uma casa, policiais acham um homem acusado de roubo. Vem! O policial que está filmando põe a mão na lente da sua câmera corporal. Não dá para ver, mas dá para ouvir o que acontece na sequência. O acusado foi morto. Os PMs alegaram que ele estava armado e teria resistido à prisão. O caso aconteceu no Guarujá, litoral paulista, no dia 15 de junho deste ano. A Corregedoria da Polícia Militar começou a investigar, analisou as câmeras de outros PMs, ouviu testemunhas e concluiu. O que houve foi uma execução. O acusado já estava dominado quando foi assassinado. O Fantástico teve acesso a toda a investigação e reconta o que aconteceu naquela noite de quarta-feira. Policiais recebem o alerta de um roubo. Ladrões tinham invadido uma casa em Bertioga, também no litoral, e fugido com dinheiro, objetos pessoais e o carro da família. O aviso é que o grupo estava armado. Mais tarde, a investigação revelou que a arma era um simulacro, era de brinquedo. Ao passar por um radar, o veículo foi identificado. Começava a caçada aos assaltantes. Moreno alto, calça jeans clara. Policiais bloqueiam uma rodovia do Guarujá, mas o carro com os ladrões acelera. Um PM atira 4 vezes de fuzil. A câmera corporal que registra esta cena não tem áudio, assim como a maioria das outras a que tivemos acesso. A suspeita é de que os PMs não gravaram o som de propósito. Os assaltantes abandonam o carro e tentam escapar a pé. Um dos PMs atira. Everton Jesus de Oliveira, de 33 anos, não é ferido e acaba preso quando tentava fugir por essa passarela. Ele não tinha antecedentes criminais. Já detido e o veículo também recuperado. Outros PMs vão atrás do resto da quadrilha. Segundo a Corregedoria, neste momento, acontece o primeiro crime cometido por policiais nesse caso. Este é o cabo Diego Nascimento de Souza, de um dos batalhões de patrulhamento de área. E este é o soldado Eduardo Maciel, que também faz patrulhamento. O soldado Maciel aborda um dos ladrões. Vitor Hugo Paixão Coutinho, de 20 anos, está ferido. Já tinha sido baleado momentos antes. Ele se entrega, está desarmado e é jogado no chão. A Corregedoria diz que, nesse instante, o cabo Nascimento manda o soldado Maciel não olhar. O soldado sai correndo na direção oposta. E por isso, segundo as investigações, a câmera do PM Maciel não registrou o que aconteceu. Quando o soldado volta, o assaltante está caído. Vitor Hugo tinha acabado de levar um tiro no peito. A Corregedoria afirma: quem atirou no rapaz já dominado foi o cabo Diego Nascimento. Vitor Hugo sobreviveu, ele não tinha antecedentes. Em depoimento, confessou a participação no assalto e acusou os policiais de tentarem matá-lo. Disse que, depois de atirar, Nascimento ainda perguntou por que ele estava demorando para morrer e que nesta cena teve medo que o cabo, que sorri várias vezes, fosse atirar de novo. Vitor disse que foi assim, nessa posição, que o PM tinha atirado antes, ficando de costas para ele com a arma para trás, debaixo do braço. Segundo a Corregedoria, o cabo Diego ficou nessa posição para que a câmera não filmasse o disparo em Vitor. Policiais não podem ser justiceiros. Não é o papel. Jamais
passar por cima da lei, passar por cima da legalidade. Se o fizer, ele corre o risco de se confundir com uma pessoa também criminosa. Agora, a acusação mais grave desse caso de violência policial: a execução de um dos assaltantes. Depois de abandonar o carro na rodovia, cada ladrão foi para um lado. Kaique de Souza Passos, que faria 25 anos hoje, pula a cerca de um supermercado e depois se esconde numa favela. Policiais descobrem onde ele está. Tá aqui, ó. Este é o cabo Paulo Ricardo da Silva, da Força Tática. E este é o cabo Israel Moraes, do patrulhamento de área. É o cabo Paulo Ricardo que enxuta a porta. Nesta imagem, é possível ver que Kaique levanta os braços. Segundo a corregedoria, é uma evidência de que ele iria se entregar. Os cabos Paulo Ricardo e Israel Moraes entram no corredor da casa, mas colocam a mão ou o braço nas lentes. As câmeras deles também estão sem áudio. Outros dois policiais ficam do lado de fora. Não há imagens nítidas do que acontece no corredor, mas as câmeras desses dois PMs captam som. Para entender melhor essa ação, sincronizamos as imagens com o áudio. O cabo Paulo Ricardo atira primeiro. A corregedoria diz que para simular um confronto, o cabo Paulo Ricardo se joga de propósito no chão. Aí, quem dispara em Kaique, que já está no chão, é o cabo Israel Moraes. Segundo a corregedoria, para completar toda essa mentira, os policiais dizem que Kaique atirou. Tirou! O cara bichão quer atirar na polícia. Zerou já, provavelmente. Tanto que tomou. Kaique foi morto com 7 tiros. Segundo as investigações, ele não portava nenhuma arma. Para a corregedoria, os policiais também combinam o desfecho da farsa. Só pede pra ele arredondar o comando lá. Arredondar seria simular que tinha havido um confronto e registrar o caso como morte decorrente de intervenção policial, semelhante ao termo resistência seguida de morte. As investigações mostram ainda que os cabos Paulo Ricardo e Israel Moraes plantaram, ou seja, colocaram o simulacro da arma de fogo ao lado do corpo de Kaique. A gente está falando de jovens negros de periferia que são as principais vítimas. Não existe pena de morte. O jeito mais correto de lidar com isso é fazendo com que a justiça trabalhe e responsabilize os autores dos crimes. Kaique tinha um antecedente. Quando era menor, cometeu um ato infracional, receptação de produto roubado. Para os especialistas ouvidos pelo Fantástico, esse caso de violência policial no Guarujá revela bem a importância das câmeras corporais. O processo foi parar tanto na Justiça Comum, por se tratar de um homicídio, como na Justiça Militar, por ter o envolvimento de PMs. O Fantástico teve acesso ao resultado das duas investigações. Na Justiça Militar, pelo menos 20 câmeras foram analisadas. Os policiais foram denunciados e presos pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e fraude processual. Na Justiça Comum, o Ministério Público não viu as imagens. Alegou que os PMs agiram em legítima defesa, pediu o arquivamento do caso e os policiais foram soltos. No começo do mês, uma reviravolta. A mesma promotoria que considerou os policiais inocentes, depois que ficou sabendo das imagens, pediu o desarquivamento do caso e agora quer a prisão dos PMs. Procurado pelo Fantástico, o Ministério Público não quis se manifestar. As câmeras corporais começaram a ser usadas em São Paulo em 2015. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, existem mais de 10 mil equipamentos distribuídos em 60 batalhões e 4 unidades de ensino policiais, e que a letalidade policial nessas unidades caiu 65,6%, depois que as câmeras foram adotadas. A violência caiu, o crime caiu, e isso mostra o quão importante essa ferramenta se tornou para uma boa política de segurança pública, para uma polícia que seja
verdadeiramente democrática e sem medo de prestar contas. Protege o policial, protege a população e, mais ainda, é um instrumento importante para desvendar crime. A ouvidoria já tinha recebido outras denúncias contra 2 PMs citados nesta reportagem: o cabo Paulo Ricardo da Silva e o cabo Diego Nascimento de Souza. O Fantástico apurou as denúncias. O cabo Paulo Ricardo é acusado de participar de 6 mortes suspeitas, em ocorrências registradas como mortes decorrentes de intervenção policial. Já contra o cabo Diego, existem 8 mortes suspeitas. Vamos detalhar 2 casos. Em 2020, um jovem de 24 anos foi morto com indícios de execução. O cabo Diego foi quem atirou. O cabo Paulo Ricardo da Silva fazia parte da equipe. Na época, a ouvidoria pediu o afastamento dos policiais, mas eles continuaram nas ruas. 2 anos depois, um agente da Polícia Civil foi morto. O cabo Paulo Ricardo também participou dessa ocorrência e, mais uma vez, a ouvidoria pediu seu afastamento, o que não aconteceu de novo. É um episódio triste e lamentável, infelizmente. E nós precisamos, evidentemente, apurar, coibir, sobretudo para preservar as instituições de polícia. O agente da Polícia Civil que foi morto se chamava Eduardo Brasolin, de 67 anos. Ele tinha feito denúncias contra os PMs. Buscava ser uma pessoa correta, tanto na sua vida pessoal quanto na sua profissão. E ele não aceitava incoerências, atitudes erradas por parte de policiais. Ouvimos os advogados dos 4 policiais citados nesta reportagem. Eles alegam que, em todos os casos, os PMs agiram em legítima defesa e não tentaram obstruir a gravação das câmeras. Tudo acontece em frações de segundos que, infelizmente ou felizmente, podem custar a vida de pessoas. O Paulo Ricardo ele trabalha num pelotão de forças especiais. O policial que trabalha nesses pelotões ficam muito mais suscetíveis a esse tipo de confronto. Não podemos tirar essa legitimidade da ocorrência. A injusta agressão ali era iminente. Eu sei que o Diego efetuou disparos. Em relação a como se deu a ocorrência, só o laudo pericial poderá apontar. A ação do Israel ela foi legítima. O policial ele não tem o conhecimento prévio. Numa situação de combate, ele não tem esse conhecimento prévio de que se trataria de um simulacro. A assessoria da Polícia Militar informou que os inquéritos sobre as mortes do jovem de 24 anos e do agente policial Eduardo Brasolin foram remetidos à Justiça Militar ao final das apurações. Disse ainda que os policiais envolvidos na ocorrência do Guarujá foram afastados da atividade operacional. A Justiça analisa se vai mandar para a cadeia de novo os 4 policiais acusados de praticar crimes na cidade em junho deste ano. Eles se sentem intocáveis, então isso é o que legitima eles cometerem novos crimes. Quando há um atentado contra a vida sem justa causa, o Estado precisa vir forte, punir esse seu agente, para que isso possa servir de exemplo. Vai, polícia!